ela sempre dança. Linda. Deusas e deuses, sejam muito bem-vindos a essa nova casa que eu tanto já agradeci. Então agora aproveitem, tá bom? Primeiro episódio aqui do Afrodite na RS Play. E a convidada de hoje é diviníssima, é minha xará, Vanessa Soares. Em primeiro lugar, muitíssimo bem-vinda, minha querida. Já façamos aqui o nosso cheers, tá? Porque é muito luxo, poder e glória. Aqui a gente é sem mimimi. E o papo é sobre um assunto que eu já dei um spoilerzinho pra vocês. É sobre relações. Porque o Afrodite vem nessa pegada, nessa nova temporada, sobre relacionamentos. A gente vai se aprofundar em relacionamentos amorosos, relacionamentos abusivos, relacionamentos legais, relacionamentos nem tão legais, de pai e filho, né, irmãos e irmãs, família, aquela coisa toda. Mas hoje o papo aqui é sobre as relações que chegaram com as redes sociais e que elas não são descartáveis, pelo contrário, elas podem ser promissoras e com profundidade, assim como nós. Vanessa, me conta, é uma jornalista que também tem um programa e ela vai falar sobre isso. E ela é especialista em marketing. Eu quero te ouvir, mulher, porque tu tem muito para trazer. Em primeiro lugar, né, muito obrigada, Kelly, obrigada por estar aqui na RS Play, nessa tua nova casa, na tua nova temporada, que coisa boa que a gente está conectada. E a gente vai falar justamente sobre isso, sobre conexões. Mas, afinal de contas, o que é conexão? Que as pessoas falam muito, virou uma palavra da moda, mas será que tu sabe realmente o que é se conectar com outro? A gente tem que começar, né, fazendo essa pergunta e te agradecer. É sempre um prazer estar contigo nesse astral, nessa energia. E energia boa também faz parte de se conectar bem. Hoje em dia todo mundo fala, né? Ai, me conectei, super me conectei. Todo mundo fala assim, ai, amiga, amigo. Gente, assim, ó, desculpem, mas uma vírgula. Acho legal, acho que é um negócio para as nossas relações do dia a dia. Mas assim, será que todo mundo que a gente chama de amigo ou de amiga, a gente pode contar no dia a dia? Será que é uma conexão que faz sentido pra ti? Será que é uma conexão que naquela hora em que tu tá ali mal, vai estar contigo? Eu tenho isso na questão não só das conexões virtuais, mas eu me pego pensando o que... Quando a Vanessa me colocou isso, eu fiquei pensando assim, poxa, eu que... hoje vivo, né, nesse mundo já há algum tempo com o Afrodite, será que essas conexões são realmente relações? E essa é uma pergunta que eu te faço. E essa é uma pergunta de milhões, né? Olha, é! Sim, conectar, gente, hoje em dia, primeiro a gente tem que entender o que é essa conexão. Conexão não é ter seguidor, conexão não é ter... Sabe aquelas pessoas que dizem, eu tenho milhões de amigos e tal. Na verdade, tu tá falando que tem muitos amigos, mas é difícil. Conexão é muito maior, muito mais profundo do que isso. Conexão tem a ver com sentimento. Não tem a ver com só tu te conectar ali. Porque as pessoas imaginam, quando a gente fala em conectar, é em se identificar. Não deixa de ser uma identificação, mas ela é mais profundo do que isso. Tu tem que provocar um sentimento. E tu só provoca um sentimento na pessoa quando tu ajuda, quando tu esclarece, quando tu leva aprendizado, quando tu tem reciprocidade, que é uma palavra que deveria estar mais, né, em voga, porque é tão difícil quando a gente parar para pensar. E eu convido, assim, né, o internauta ou o telespectador nos fazer uma reflexão. Quem é que a gente pode contar realmente quando tu tá com um problema e tu para pensar? Sabe naquela pessoa que tu sabe que ela te ajudaria? São pouquíssimas, né? Então, aquela que tu pensou é aquela que realmente tu tá conectada. Tu vê que aí já muda completamente o prisma do que a gente vê sobre conexão. Eu não encheria uma mão. Os amigos, conexões, eu posso ter várias. Por questões de trabalho, por questões de afinidades, etc. Mas assim, deu um BO. Briguei com o marido, briguei com não sei quem. Eu quero sair de casa correndo. E aí? Tu vai pensar em pessoas que estão nesse sentido, né? A gente também tem que entender qual é o contexto do que a gente está falando de conexão. A gente agora foi para uma conexão mais pessoal, né? Teve um BO, a gente tem ali quem é que vai me ajudar a me salvar.
Só que essas pessoas que tu lembra em te salvar são as que estão realmente conectadas contigo para esse tipo de problema, né? Tá. A gente precisa entender que a conexão, ela pode vir de várias formas. A conexão no trabalho, a conexão pessoal, a conexão sexual, né? Muitas pessoas falam de, às vezes fica essa, na verdade, a pegada não é mais, a química, o que que é? É uma conexão sexual. E tem pessoas que isso não tem nada a ver com beleza. A beleza pode ajudar, mas não é isso que vai trazer uma conexão sexual. Isso explica, eu vou te cortar, mas é uma coisa engraçada que eu falo há 1000 anos. Isso explica aquele micuim ou aquela pessoa que tu pegou e tu disse assim, meu Deus, é o maior episódio psicótico da minha vida. É a explicação, então. Tô certa, Vanessa? Certo. Fiquem tranquilos, todo mundo tem um ou mais episódios. Eu até nem vou contar aqui porque vai ficar meio ruim. Vai ficar ruim pra minha situação. Eu acredito que tem mais de um, né? Normalmente Total. tem mais de um, né? Mas, enfim, então a conexão sexual, que é importante a gente também entender os tipos de conexões, ela é aquilo que a gente fala, teve química. E não tem nada a ver, às vezes, com a pessoa que tu idealizou de beleza, de inteligência, porque a gente idealiza uma coisa, mas aí, às vezes, a vida nos surpreende com outras, né? A idealização faz parte do ser humano. Mas o que eu quero dizer com a conexão? Que quando é uma conexão sexual, é aquela química. E isso, então, é disso que a gente tem que entender, que a conexão, ela não vai vir para todo mundo, não vai vir de várias formas, mas ela pode ser provocada. Então, quando a gente fala em negócios e business dentro da rede social sobre a conexão, a gente tem que entender que a gente tem que criar esse espaço. E eu vejo que isso é uma das maiores dificuldades das pessoas de entender como isso se comporta na prática, né? E eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso. Tu só vai conseguir se conectar, a gente já conversou sobre isso, na questão de provocar um sentimento positivo para outra pessoa, com a reciprocidade, com a questão, né, de ajudar, né, aprendizado, produzir conteúdo que ajude aquelas pessoas com algum tema específico. A Kelly, o programa dela, e agora essa nova fase dela, que é a R-Play, que ela já me disse, é sobre relacionamentos. Então, ela está ajudando aí a se relacionar de várias formas. O relacionamento profissional é o relacionamento pessoal, né? Então, ela vai falar sobre todos esses relacionamentos, tudo isso que permeia aí essa questão tão... Como é que eu vou dizer, né? Que ele é tão difícil de lidar, porque... Nevrálgica, eu diria. O ser humano sempre está querendo buscar uma fórmula ali para que dê certo no amor, para que dê certo nas suas relações, né, humanas, suas relações profissionais. E para isso também a gente tem que fazer a parte da gente, porque a relação ela não se sustenta se não tiver as duas partes querendo envolvida ali, né? Em, na verdade, semear aquela, né? É uma semeadura diária. Né? Exato. Aí eu vejo não somente na relação homem e mulher, como eu vejo em todas as relações, de trabalho, de amizade. Hoje eu vejo, não sei se é uma percepção tua, mas muito assim, eu dei um passinho, nossa, eu já fiz muito. Então assim, agora a pessoa que venha. Estamos numa era, na minha percepção novamente, do egoísmo. Né? Claro que eu não tô dizendo assim que a gente tem que ficar fazendo, não é sobre isso. Mas assim, ó, se eu faço um movimento e a Vanessa corresponde, show de bola. Estamos numa sintonia. Reciprocidade. Reciprocidade. Ótimo, muito obrigada. É sobre isso. No momento em que eu vejo que eu tô indo, e eu, Kelly, digo pra vocês, sou um exemplo de uma pessoa que muito fiz e nunca fiquei esperando, porque aí vem as crenças limitantes, né? Ficava pensando assim, não, tem que fazer e não pensar, tem que fazer e não pensar, fazer e não pensar. Gente, não é sobre isso. Em algum momento, a gente precisa parar e ver o quanto isso tá tendo um retorno. Porque assim, ó, é sobre uma questão de esvaziar o teu eu, e enquanto a gente não tá inteiro entregando pro outro, não é assim meia Kelly entregando pra Vanessa, não. Aí entra uma palavra, né, uma expressão que eu uso muito, egoísmo positivo. Eu preciso ser inteira para ser inteira para ti. E inteira para ti, tu vai reverberar inteira para mim. Eu tô falando besteira aqui ou... Não.
Na verdade, a gente gostaria que, né, tivesse essa reciprocidade do... Não é, gente, é importante a gente também entender que não é o a gente fazer pensando na volta, não é sobre isso. A gente precisa entender que nem todo mundo vai dar o que a gente gostaria, mas isso faz com que as pessoas realmente se conectem. Vamos tentar trazer para a prática, que eu acho que é sempre importante, para a gente justamente levar um conteúdo que ajude as pessoas a entender isso, como se comporta no digital. A gente vive numa era digital, ela não volta mais atrás. A gente ainda quer numa fase, né? Eu acredito que sou mais velha, mas enfim, a gente vive numa fase de que a gente ainda está muito ligada no presencial e tem que estar, porque tem coisas que acontecem, fluem melhor no presencial, mas isso não quer dizer que ela no digital também não vai fluir. É importante que a gente entenda isso. Tu consegue se conectar no digital exatamente hoje em dia como no presencial. E daqui para diante, essa conta, ela só vai ser cada vez mais digital. Porque o presencial ele vai ficar cada vez mais para trás, porque o mundo está muito frenético, é muita informação, é muita ferramenta, é muita... A gente vive nessa era da comunicação, que bom, graças a Deus, eu que sou da comunicação, tu também. Então, a gente quer mais é que isso vá para frente, vai cada vez mais. Então, a gente precisa entender que a gente precisa também saber o que é essa conexão digital. E eu vejo muito isso, às vezes, nos trabalhos de marketing, com os clientes, com as pessoas que a gente recebe lá no programa também. E não é por mal que as pessoas não se dão conta. Quando tu por exemplo, tu convida um convidado para cá, e fica a dica aí para os próximos, né, Kelly? A pessoa tem que ter uma reciprocidade do quê, gente? De, claro, dizer primeiro, muito obrigado pelo convite, estar aí, fazer, porque, né, a Kelly poderia estar convidando qualquer outra pessoa e está convidando tu. Então, as pessoas também têm que tentar, no mínimo, repostar o conteúdo e fazer essa chamada, fazer com ela. Não é a Kelly que vai te divulgar, porque ela já está te convidando. Ela pressupõe que tu também vai fazer esse movimento com a tua rede de contatos para que esse programa dê certo para os dois, porque, na verdade, é uma via de mão dupla e não única. E, às vezes, as pessoas elas só querem o receber, mas elas não dão nada em troca. E é importante entender, rede social, reposta os conteúdos que as pessoas te marcaram. Ah, mas eu não gostei de mim na foto. Whatever, né, como eu digo. Gente, pô, reposta, porque isso é o mínimo que tu tá fazendo, isso é reciprocidade. Responde dos comentários positivos, é o mínimo que tu deve fazer. A pessoa foi lá e te botou linda, maravilhosa, e tu não dá nenhum coraçãozinho pra pessoa. Ou então tu olha o stories da pessoa, todos os dias tu não é capaz nem de mandar um coração. Aí parece que tu é um stalker, que tu olha todo dia. Então nós estamos falando de reciprocidade digital que as pessoas não conseguem entender. Elas não conseguem se conectar verdadeiramente com as pessoas. Então, isso eu faço esse convite à reflexão, porque eu vejo que isso peca muito as pessoas. Outra coisa também importante falar, o WhatsApp. O WhatsApp, ninguém é obrigado a responder as coisas na hora, ok? Se for uma urgência, pode ser ligada. Mas assim, 10 horas para responder uma mensagem, não há nenhuma reciprocidade. O que essa mensagem está te dando? Quando eu te mando uma mensagem e tu não me responde, ou às vezes faz 2 dias, o que é a mensagem que tu está me passando? Que tu não está nem aí para mim. E isso é na relação é no casamento, isso é na amizade, isso é na família, isso é no trabalho. Então, é isso que a gente quer falar. Conexão é tu ser verdadeiro, é tu te preocupar com o outro, é tu ter esse sentimento, é tu provocar um sentimento de que eu tô contigo, Kelly. Eu tô te ouvindo. E é ouvir 3 coisas que eu acho bem importantes, né? A escuta ativa, que se perdeu muito também. Porque hoje tu fala comigo, a maioria das pessoas ela te olha, mas ela não entendeu nada que tu falou, porque ela já tá pensando numa outra coisa. E a outra pessoa saca isso. E até em áudio, porque tu manda um áudio no WhatsApp, tu vê que a pessoa não entendeu nada que tu falou e ela tá te respondendo uma terceira coisa. Ou seja, ela não teve atenção, ela não esteve atenta em nenhum momento no áudio que tu tá falando. Então é essa questão que a gente está falando, conexão. Conexão é uma relação, é criar uma relação, dá trabalho. Mas é entender como é que tu quer, é aquela velha frase, né, Kelly? A gente que gosta muito de falar, eu e tu, né? Mas é aquela velha frase que já falavam, é tu fazer pro outro o que tu gostaria que fizesse pra ti.
E eu acho que é estar presente, né? Veio há algum tempo atrás aquela expressão do mindfulness, que nada mais é do que estar presente. Então, quando eu estou escutando um áudio, eu devo estar presente com a escuta ativa para aquele áudio. Quando alguém está conversando comigo, eu estou presente naquela fala, naquela conversa. Então, são pequenas doses de pequenas atitudes, né? Que as pessoas não percebem e que tornam os relacionamentos tão mais profundos, promissores e que exigem, ao contrário do que vocês podem estar pensando, muito menos de nós e do nosso dia a dia. Porque um áudio bem escutado e bem respondido exige muitos áudios menos, né, do que aquilo que... Não, daí tem que... A pessoa não entendeu, daí a Vanessa vai ter que mandar um outro áudio para que eu entenda novamente aquele áudio que eu não, ou ela vai ter que dizer, escuta novamente, né, de um jeitinho querido. Ou provavelmente eu vou já te responder irritada, pensando lá na minha... Pé da cara. Né, no meu umbigo ali, no egoísmo que tu falou. Ai, vou ter que explicar tudo de novo. Mas, na verdade, eu não me fiz clara. Eu não fui clara o suficiente para que eu não precisasse fazer esse terceiro áudio. E é isso que está acontecendo muito, porque a gente vive numa era muito cada vez mais as pessoas estão mais ansiosas. Então, às vezes, olha que louco isso, mas eu quero gerar uma reflexão. A maioria das pessoas, isso já foi estudos, já fizeram pesquisas sobre isso, não gostam de receber áudio. Áudio facilita uma conversa, porque primeiro que tu está ouvindo o tom de voz do outro, tu está entendendo exatamente o que ele quer te dizer. E as pessoas não querem ouvir áudio. Sabe por que as pessoas não querem ouvir áudio? Porque elas não têm mais paciência. E aí ela bota o áudio no 2, e se tivesse o 3, ela botaria, se tivesse o 4, o 5. E, na verdade, quem está com problema é a pessoa que não gosta de ouvir o áudio. Não é o outro que está enviando. Porque ela não tem mais saco para ouvir o outro. Então, ela acha assim, ai não, áudio de novo. Ai, porque eu estou numa reunião. Gente, hoje tem ferramentas de transcrição de áudio. Então, quer dizer que, assim, ó, as pessoas, nós todos estamos vivendo numa era também tão maravilhosa em termos de comunicação e tudo que está disposto aí. O IA vem, eu sou super a favor, para ajudar a nossa vida. Mas se a gente não conseguir curar as nossas feridas, os nossos anseios, a gente não vai conseguir aproveitar nada disso como deve aproveitar. Não, pode ter ferramentas 1000, não vai adiantar. Né? Eu acho que isso que a Vanessa trouxe é um corte certo, assim, porque primeiro a gente precisa entender. Tem gente que coloca ali como é que fala? Na observação ali, né? No comentário abaixo do nome, coloca assim, evite áudios. Eu não sei o quê. Eu já pego o ranço dessa pessoa. Sério, eu pego. Não sei aqui se na equipe tem alguém, tá? Já peço desculpas antecipadas. Não peço, não. Porque eu penso o seguinte, tá, a pessoa não pode escutar agora, mas ela pode colocar uma ferramenta, né? Mas existe uma coisa que, de fato, o áudio dá, que é o tom que tu queres dar. E tu explica melhor. Exato, porque quando eu leio com a entonação que eu quero dar, entendeu? E aí a pessoa pode estar dizendo numa boa, tipo, ai, Kelly, olha só, pode estar falando cheio de coraçõezinhos, eu já leio pé da cara, puta da cara, entendeu? Aí a pessoa pega e tá ali, querida, cheia de amor pra me dar, e eu já respondo aqui, ó, chute, entendeu? Eu já vou com os 2 pés no peito, e a pessoa tá ali, coisa mais amadinha, entendeu? Então o áudio me ajuda. Agora, se a pessoa me bota evite áudios, aí eu já pego o ranço. Eu sou rançosa, eu sou uma pessoa difícil nesse sentido. Então, quando eu começo a ver que aí começa, a pessoa me manda isso, eu mando aquilo, a pessoa me manda, eu já vou pro áudio. Olha só, vamos parar, porque eu prefiro. Mas aí a pessoa me manda, evite áudios, eu olho aquilo ali e falo, ai, ai, ai. Né? Muita coisa assim, já deu BO com conhecidos, porque a pessoa bota evite áudios. Então, acho que são dicas valiosíssimas que a Vanessa está trazendo. Ela trabalha nessa área, né? Tu tens um programa também, eu gostaria que tu falasses, né? Sobre o que é o teu programa, o que ele trata, né? Aliás, aqui, eu que sou muito cara de pau, né? Adoro isso. Pode me contar um pouquinho desse teu programa aí que eu já quero saber, já vou ser convidada, inclusive, né? Porque se ela não me convidou, mas eu já tô me convidando, eu também sou dessas. Com certeza vai ser convidada, será muito bem-vinda. Eu de cara com elas, né? É um programa, na verdade, que nasceu assim, foi um convite que nos fizeram
E por ser jornalista, eu apresento junto com a Monique Mendes. A gente traz justamente... Na verdade, o programa nasceu de uma vontade de falar para a mulher, né? O universo feminino, tudo que permeia esse universo. Então, era muito a questão, assim, de... Não tinha um assunto específico. Eram assuntos que interessavam para as mulheres, né? Muito focado nessa persona que é a mulher. Persona que é a mulher, né? A mulher, dentro do guarda-chuva da mulher, tantas coisas que as mulheres querem saber. Mas a gente foi com o tempo mudando um pouco isso, querendo nichar cada vez mais, né? A gente começou muito com a coisa falando do empreendedorismo, dando essas dicas de marketing, que são 2 jornalistas, 2 pessoas também especializadas em marketing. A gente teve essa conexão real, que é isso que a gente traz hoje, eu e a Monique também. Um beijo para ela também, inclusive. Tem que trazer ela aqui, que ela é uma pessoa maravilhosa. Será um prazer, também. com certeza. E com certeza tu estarás lá conosco também. E o programa é sobre isso, a gente fala sobre muitas coisas. Hoje a gente está falando mais dos casos, muito focado em alguns casos que repercutiram. Então, a gente entrevistou recentemente aquela menina que fez o chá de revelação, que expôs o marido. Agora a nossa próxima convidada vai ser essa menina que levou 61 socos. Então, a gente está muito envolvido nas pautas que estão acontecendo pelo nosso país, aí, falando muito da questão também da violência contra a mulher, que isso, assim, ó, é um absurdo quanto ela cresceu e ela só vem crescendo, pelo menos nos parece, né? Há pessoas que acham que é porque agora está se noticiando mais, mas eu acho que não, eu acho que vem aumentando realmente, porque as pessoas estão cada vez mais loucas, né? Dentro desse mundo, que eu também acho que é muita informação, acho que as pessoas já trazem as suas sombras muito fortes e essas sombras estão se potencializando, né? Isso é um achismo meu aqui. Mas, enfim, o programa fala... Então, a gente está abordando muito essas questões, entendendo o que é a mulher mesmo, qual é o papel da mulher, o que ela espera. Então, eu acho que tem tudo a ver também, né? Tu falar conosco sobre essa coisa do relacionamento. Claro. Que é uma busca constante, né? A pessoa pode estar no melhor trabalho, ela pode estar numa vida super tranquila, né? Naquele momento, mas a gente sempre busca relacionamentos, que isso já é provado por estudos, que até a longevidade, relações boas, elas trazem uma maior longevidade. Então, é um assunto que a gente está sempre, todo mundo está sempre querendo ter boas relações. Né? Com certeza. É que, na verdade, isso também depende, né, das nossas crenças. Então, assim, a gente falou ali no início, a química. A química ela é uma coisa maravilhosa. A gente não quer, porque ela é viciante, né, como qualquer droga. Então, a gente não quer sair daquilo ali. Mas será que esta relação... Essa química, ela preenche outros requisitos. Ela se mantém quando não está na cama? Vamos então, falar o português. Exato. E é uma frase que eu uso muito, né? Assim, eu sempre falava, o CAFA, ele é maravilhoso. É o prazer garantido ao seu dinheiro de volta, né? Mas é o seguinte, ele é o cara para casar, porque o casamento, ele tem o dia a dia, ele tem a rotina. E a rotina, ela não se sustenta na cama. Pelo contrário, a cama, não é que ela vai ficando pro final, não é que a gente não priorize, só que vem outras coisas. E para isso, o CAFA, ele não sustenta. E aí a gente vai começando a ver, né, se a gente quer ficar na vida, né, com o CAFA ali, né, como é que é o carinha lá que fica fazendo malabarismo, com os CAFAs, com uma agenda maravilhosa, que hoje ela é digital, mas na minha época ela não era digital, né? Ou a gente... escolhe um parceiro de vida. Então, é essas conexões que a gente começa a escolher. Mas também o Afrodite começou sendo um programa direcionado às mulheres, né, ao universo feminino. Ele começou a ser visto como um programa feminista e isso me assustou, porque nós temos sim mulheres que têm um padrão de envolvimento com homens abusivos, narcisistas, entre outras coisas, e nós traremos para vocês aqui. Hoje foi uma pincelada, assim, e a Vanessa voltará, tá? Porque ela tem, assim, capacidade de nos ajudar e trazer à luz N temas aqui de relacionamentos. Então, assim, a gente está muito bem amparado. Essa é a nossa estreia com luz, poder e glória, tá? Como eu adoro dizer, e vocês ouvirão muito. Mas eu quero agradecer imensamente, mais uma vez, tá, a recepção,
ao carinho, esse nosso cenário que vai sim se movimentando, assim como a Afrodite aqui, essa deusa que vos fala, tá? E a Vanessa, que não podia ser outra, que me acompanha também em outras áreas da minha vida e seguirá. Então, sem mimimi, um brinde a esta parceria de milhões. E eu quero agradecer também, a Kelly é uma pessoa real, e é isso que a gente está cada vez mais em busca quando a gente fala em virtual, é pessoas reais, né? Porque a pessoa já saca mais o que é ensaiado, o que não é. Então que a gente possa se conectar com pessoas reais, que têm as mesmas vulnerabilidades que nós todos temos. Então aqui o Afrodite, ele é um programa que já é um sucesso e só tende a ser cada vez mais sucesso. Vida longa! A nós, obrigada. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.